Gênesis 35, meus queridos, capítulo 35, verso 16 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ou, em outras versões, diz: você terá um menino. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, Gênesis capítulo 35, do verso 16 ao verso 20. E o tema da nossa reflexão, amados, é ser positivo ou negativo? É uma pergunta. Ser positivo ou negativo? Está implícito aí o que será que é a nossa melhor escolha ou opção, né? Ser positivo ou negativo? Como eu sempre digo, e o irmão Ageu sempre gosta de frisar aquilo que eu digo, né? Muitas vezes parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas não é. Portanto, essa pergunta é muito importante. Ser positivo ou negativo? Olha só que interessante. Nós somos pessoas que naturalmente ou temos uma tendência, né, quase que geral, de irmos para os extremos. Não é verdade? No nosso português nós temos um ditado popular, né, que nós conhecemos bem, que se diz assim: ele é 8 ou 80, não é verdade? Nós temos essa tendência, né, que muitas vezes nós somos 8 ou 80. Se eu levar isso para a Escritura, você vai entender. Nós somos meio parecidos com o apóstolo Pedro, né? Ou a gente saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote para salvar Jesus, é um extremo, ou a gente vai para o outro. Lá no pátio do sumo sacerdote, a gente nega Jesus diante de uma criada. Então é 8 ou 80. E muitas vezes a gente vê isso na Escritura, em Pedro, né, pelo menos em 2 vezes, essa que eu acabei de citar. Em outra ocasião, por exemplo, quando Jesus, em João capítulo 13, toma a toalha e a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: não, aqui não, meu pé o senhor não vai lavar, de jeito nenhum. Então Jesus diz para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele fala: então lava tudo, dos pés à cabeça. Jesus fala: não, Pedro, é só o pé, tá certo? Não é para ficar sem lavar o pé e não é para lavar tudo, é só o pé. Ou seja, você sabe, nós temos essa tendência de ser 8 ou 80. Faz parte da nossa natureza caída, faz parte, né, dos desequilíbrios do nosso coração, né? Ou nós vamos para um extremo ou nós vamos para o outro. Ou nós somos completamente autoritários e inflexíveis, ou então nós somos permissivos e frouxos, não é isso? Então esse é um grave problema que nós carregamos por causa da nossa natureza pecaminosa, pelo fato de sermos criaturas e pecadores. Nós somos tendentes aos extremos. E nós já aprendemos, muito possivelmente, que você já deve saber que a saúde está no equilíbrio. Nem num extremo e nem no outro. A saúde está no equilíbrio. Você vê como é difícil, nesse tempo que nós estamos vivendo, crises sanitárias, econômicas e de vários tipos, a polarização, ou seja, ir para um extremo ou ir para o outro. E nunca chegar a um consenso, e nunca chegar no meio, no equilíbrio, naquilo que pode ser o melhor, tá? Então, a saúde está no equilíbrio. E a pergunta é: ser positivo ou negativo? Olha, essa história da Escritura de Gênesis 35, de 16 a 20, é extraordinária. Ela conta o nascimento do filho caçula de Jacó, o nascimento daquele que nós conhecemos como Benjamim, né? Que é conhecido como Benoni ou Benjamim. E essa história é muito pedagógica, instrutiva para nós, exatamente porque ela nos conta, né, ela nos ilustra, né, como é importante a gente não ir nem para o extremo do positivo e nem para o extremo do negativo.
Então hoje eu quero trabalhar dois conceitos para vocês, para dizer que nem o extremo do positivo e nem o extremo do negativo é saudável, mas a gente procurar o equilíbrio, né, no meio, né, naquele lugar de saúde, né, de bem-estar, de bom senso, que a gente pode encontrar à luz da palavra de Deus, do relacionamento com o Pai, né, por meio de seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então essa história é impressionante. O texto nos conta, né, a partir do verso 16, que Jacó e a sua família partiram de Betel, estavam saindo de Betel, estavam indo em direção a Efrata, né, que é Belém. Eles saíram de Betel e estão indo para Belém. E a certa distância, já quase próximo de Efrata, o que acontece? Raquel, a esposa que ele amava e que tinha lhe dado um filho, que era José, está grávida para lhe dar um segundo filho, né? E ela começa a sentir as dores, as contrações do parto, né? Está chegando a hora de vir a criança à luz. Mas o texto diz que a situação foi muito delicada, né? Esse parto foi sofrido, foi penoso, foi com muitas dores, algumas versões dizem, foi debaixo de muito sofrimento que isso aconteceu. E o verso 17 diz que em meio às dores do parto, foi um parto difícil, doloroso, e que a parteira, né, tentando animar, encorajar a Raquel, disse para ela: não temas, pois ainda terás este filho. Ou em algumas outras versões diz: terás um filho, um homem, né, que era uma coisa diferenciada naquela cultura, ter um filho homem. É só você observar que na lista dos filhos de Jacó, logo abaixo, a partir do verso 23, não aparece o nome de Diná, aparece só o nome dos homens, né? Mas Jacó teve 12 filhos homens, mas teve uma filha, mas ela nem aparece aqui, nessa listagem abaixo que eu estou mencionando. Então, o fato de dizer você terá um filho, enfatizando que será um homem, né? Um homem. E ela fala isso para animar, para encorajar, talvez, né? A Raquel, que está em dores naquele momento de dar à luz ao seu filho. E o texto, verso 18, diz algo surpreendente. Ela não passou só dores e sofrimentos insuportáveis na gravidez, ela morreu. Ela veio a óbito. O texto diz que ao sair-lhe a alma, porque morreu, nesse instante final em que ela estava já desfalecendo, deu-lhe o nome ao menino de Benoni, que significa filho das minhas dores, filho da minha aflição, filho do meu sofrimento. E então, esse é um primeiro momento interessante do texto. Mas o texto vai dizer na sequência que depois disso, o pai, o Jacó, ao invés de chamar o filho de Benoni, chamou ele de Benjamim, que é filho da minha mão direita, filho do meu lado direito, filho próspero, poderíamos interpretar dessa maneira, filho da prosperidade, o filho próspero, porque é do meu lado direito, do lado forte, a destra, né? A Escritura sempre fala da destra, da mão direita, que é o braço forte. E ele chama o filho não de Benoni, mas de Benjamim. E assim que ela morreu, sepultaram Raquel no caminho de Efrata, que é Belém, tá certo? Levantaram ali do lado da sepultura uma marca, né? Uma coluna que existe até o dia de hoje, o dia que foi escrito o texto bíblico. Então, esse texto nos mostra dois extremos que fazem parte da nossa vida, o nascimento e o falecimento. E diante dessas duas realidades, né, o texto vai mostrar para a gente dois conceitos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente deveria atentar para isso e dizer não aos extremos. Primeiro, nós devemos aprender a dizer não à positividade tóxica. Vou repetir, tá bom? Diga não à positividade tóxica. O que significa isso? Olha, pastor, ser positivo não é bom? É ótimo. Ser positivo é ótimo. É muito bom ser positivo, né? É muito bom encarar os desafios com força, com coragem, com ânimo. É bom levarmos palavras de encorajamento para as pessoas. Isso tudo é muito bom. O problema é quando essa positividade passa do limite daquilo que é saudável. Quando ela passa do limite daquilo que é aceitável. Quando ela passa do limite daquilo que é possível considerar como bom senso. Então, essa positividade começa a se tornar uma positividade tóxica. Por quê? Porque ela nega a realidade, ela não permite você admitir o momento da dor, o momento do sofrimento,
a realidade da fraqueza, né? Você não pode dizer que está cansado, que está triste, que está em dúvida, que está em conflito, que está com dor. Então isso não é saudável. Isso não é saudável. E isso a gente aprende ilustrativamente com a Raquel, né? A Raquel chama o filho de Benoni. Para Jacó não foi dor, para a parteira não foi dor, para nenhum dos outros filhos ou parentes ou a família de Jacó, ninguém sentiu a dor que ela sentiu. Mas Raquel sentiu as dores da contração, dores fora do normal, dores insuportáveis, que não só foram aflitivas, mas que lhe causaram a morte. Né? O seu parto não foi um parto normal, foi um parto, ou conforme vou dizer, foi um parto normal, mas foi um parto aflitivo, com dores além daquilo que era o comum, daquilo que era normal. E ela sofreu, e não só sofreu, mas ela veio a óbito, ela morreu. Então, amados, quando a gente olha para Raquel dizendo, né, antes que sua alma partisse, como diz aqui, antes de sair-lhe a alma, ela disse Benoni para o filho, filho de dor, filho da aflição, filho do sofrimento. É um reconhecimento de uma realidade que ela estava vivendo. Raquel não estava equivocada, porque era isso que ela estava passando, era a verdade a respeito daquele momento que ela estava vivendo. Então, nós precisamos nos cuidar para que a gente não caia no engano de uma positividade tóxica, onde a gente muitas vezes ouve um encorajamento com muita boa intenção, mas muitas vezes ele não condiz com a verdade da realidade. Então, quando você estiver com dor, diga que está doendo. Quando você estiver triste, diga que está triste. Quando você estiver em dúvida, diga que está em dúvida. Quando você estiver decepcionado, admita que está decepcionado. Quando você estiver fraco, admita que está fraco. Na Escritura não há nenhum tipo de problema em relação a isso. É por isso que nós temos no livro de Jó, por exemplo, um exemplo magnânimo de um servo de Deus que, por conta da quantidade de dor e sofrimento que ele teve que enfrentar, ele foi sincero, foi íntegro diante de Deus. E quando chegou no final da sua aprovação, Deus repreende os seus amigos por o acusarem, por tentarem impingir sobre ele, né, um rótulo que não era verdade. E Deus, ainda que trate com Jó de uma maneira disciplinar, de uma maneira amorosa, mas Deus acolhe o seu lamento, a sua dor, o seu sofrimento. Nós temos o livro de Lamentações, onde Jeremias deságua em uma série de lamentações por ver Jerusalém toda arrasada, né, e derribada e destruída. Então Deus colocou para nós o livro de Jó, colocou o livro de Lamentações, colocou o livro dos Salmos, onde os salmistas rasgam a alma diante de Deus, falando: onde estás? O Senhor me abandonou, eu estou me sentindo perturbado, perplexo, eu estou perdido, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou em dúvida. Ok, nós não podemos negar a realidade, né, em nome de uma positividade que passou do limite daquilo que é bom senso, daquilo que é saudável e daquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Você vai ver exemplos como esse do Antigo Testamento, de Lamentações, de Jeremias, de Jó, dos Salmos, né, em vários lugares, em vários textos da Escritura, com vários personagens, né, admitindo a realidade da dor, da fraqueza, do sofrimento, da dúvida, da inquietação, né? O próprio Tomé dizendo: se eu não ver e não pôr o dedo, eu não creio, né? E Jesus misericordiosamente reaparece depois de 8 dias de ter aparecido para os outros discípulos e dá a ele a oportunidade de lidar com aquela sua limitação, com aquela sua fraqueza. Mas talvez o exemplo mais emblemático para a gente seja do próprio Jesus Cristo, que ali no Getsêmani ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E depois, lá na cruz, no Gólgota, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, amados, olha que coisa. É muito bom ser positivo, sim, é muito bom receber palavras de incentivo, de ânimo, de encorajamento. A Escritura nos diz que devemos fazer isso. Mas dentro do limite daquilo que estabelece a Escritura como saudável, daquilo que estabelece a palavra de Deus como algo salutar,
que mostra verdadeiramente sintonia com a palavra de Deus, que não tende para as raias de um triunfalismo, né? Que não combina com a palavra de Deus. Então, quando a realidade pedir que você admita a dor, o cansaço, o sofrimento, né? A fraqueza, né? A decepção, a angústia, admita. Diga como Raquel, Benoni, porque é assim que é. O nome dele, para mim, é Benoni, porque é um filho de dores, de aflição. Eu sofri fora do comum, fora do normal, e não só estou sofrendo, como estou partindo, estou morrendo para poder dar luz a esse filho. Então, eu acho muito importante que nesse tempo que nós estamos vivendo tantas crises, muitos estão tristes, muitos estão decepcionados, muitos estão abatidos, muitos estão com medo. Então, se esse é o seu caso, escreva aí, admita, para que você seja curado, para que você seja sarado. Não se renda a esse engano, a essa ilusão de uma positividade tóxica, porque passou do limite do saudável, entrou no caminho da ilusão, de não reconhecer a realidade, de não admitir a verdade a respeito da vida, a respeito do momento que está sendo vivenciado. É como Paulo, diante da perspectiva da viagem em Atos 27, ele fala, é melhor a gente não ir, porque se nós formos, nós corremos o risco de perder não só o navio e a carga, mas quem sabe a vida. Ou seja, o cristão, o discípulo de Jesus, ele não foi alcançado pela graça de Deus para negar a realidade. Não, ele admite a dor, admite o sofrimento, admite a angústia, e isso não é nenhum demérito. Pelo contrário, né? É um sinal de saúde psíquica, emocional e espiritual. Psíquica, emocional e espiritual. É um sinal de saúde. Quando está doendo, você diz, eu estou com dor. Quando está triste, diz, eu estou triste. Né? Como Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. E poder dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, cuidado com essa positividade que se torna tóxica, que passou do limite do saudável, que não admite a realidade e que entra pelas raias da confissão positiva, achando que por meramente pronunciar palavras, as coisas vão se transformar num passe de mágica, negando aquilo que está tangível, palpável diante dos nossos olhos. E entrando num caminho perigoso de um triunfalismo que vai contra o ensino da Escritura, que vai contra o ensino, né, da palavra de Deus que nós vemos nos profetas, nos apóstolos e na pessoa bendita do Senhor Jesus. Positivo, ser positivo ou negativo? Nenhum extremo, nós queremos ir para o equilíbrio. Nós não vamos nos render a uma positividade tóxica. Parece uma coisa maravilhosa, mas ela passou do limite, então não é para mim, não é para você. Nós admitimos as verdades a respeito da nossa vida, conforme aprendemos na palavra de Deus. E em segundo lugar, interessante, assim como a gente nós não podemos nos render, né, a uma positividade tóxica, como Raquel, né, admitir Benoni quando for necessário dizer Benoni, Jacó não se rendeu a uma negatividade crônica, certo? Se para Raquel foi fato, foi verdade, foi integridade diante de Deus dizer Benoni, né, filho de aflição, filho de dores, para Jacó, o correto não era ficar refém dessa fala de Raquel, era dizer Benjamim, né? Era dizer Benjamim, não ficar refém de uma negatividade crônica, irreversível, adoecedora. Jacó vai numa outra direção, porque não foi ele que sentiu as dores do parto, não foi ele que deu à luz, não foi ele que morreu para que o filho viesse à luz. Ele estava num outro lado dessa história e desse processo. E ele também não podia jogar sobre a vida do filho esse peso de carregar essa dor, que era verdade na vida da sua mãe, mas também não precisava ser impingido esse peso, essa dor, esse rótulo sobre a vida do seu filho. Então ele diz, não, o nome dele é Benjamim, o filho do meu braço direito, o filho, né, da minha mão direita,
ou o filho próspero, poderíamos interpretar assim. Que legal! Assim como nós não podemos nos tornar refém de uma positividade tóxica, também não podemos e não devemos nos tornar refém de uma negatividade crônica. Não tem fim. Aquelas pessoas que nunca conseguem, né, se livrar dessa negatividade que parece que criou raízes, né, na sua alma, no seu coração e que extravasa pela sua boca, pela sua fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente precisa aprender a ressignificar as perdas, as lutas, os acidentes, as dores, as tristezas, as tragédias. A gente precisa aprender a ressignificá-los, né? E nós só fazemos isso não por causa de nós mesmos, mas por causa do nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Então Jacó diz, Benoni, sim, Raquel olha para esse menino e dá o nome de Benoni, porque para ela foi dor, foi sofrimento, foi morte para trazer a luz. Mas para nós é Benjamim, né? É um novo tempo de Deus a partir de agora. Ele não vai carregar esse peso, né, da aflição, né, de pensar, a minha mãe morreu quando eu nasci, e ficar com isso como um trauma, como uma memória amarga no seu coração. Não, ele é o filho da minha mão direita, ele é o filho próspero, abençoado pela graça e misericórdia do Senhor, segundo as suas promessas, segundo os seus propósitos eternos. Então aprendeu a ressignificar. Isso foi tão importante, irmãos. Isso aconteceu com o irmão caçula de José. O irmão caçula de José. E observe, o José e todos da família viram o que aconteceu, como o pai Jacó agiu com essa situação, não se tornando refém de uma negatividade crônica que ia se arrastar pelo resto da vida, não é? Como ele rompeu com isso no momento certo. E olha só que interessante, muito bacana isso. Isso vai reverberar na vida de José. Na vida de José. Que lá na frente, no capítulo 37, por inveja vai ser jogado numa cisterna pelos irmãos, vai ser vendido para o Egito, né, para os medianitas, depois vai ser vendido para Potifar, vai viver um monte de coisas dolorosas e difíceis, e quando nascem os seus filhos, ele vai fazer a mesma coisa que fez o seu pai. Vai ressignificar sua dor, seu sofrimento, suas perdas, suas tragédias, pondo nomes, né, que rompem com esse processo, né, de negatividade crônica na sua vida. Mas eu não vou falar sobre isso porque nós vamos chegar lá ainda, em Efraim e Manassés. Mas só para você ver como que isso foi tão importante, né? Então, nós não podemos nos render também à negatividade crônica. Ele viu que Raquel colocou o nome no menino de Benoni, chamou o menino de Benoni. Ela estava certa, né, da perspectiva dela, da dor dela, do sofrimento dela. Mas de Jacó diz, não, ele será Benjamim. Ele não se rendeu a uma negatividade crônica. Não permitiu que essa carga, que esse peso fosse posto sobre Benjamim ao longo da sua vida. E nem que essa memória, né, marcasse de uma maneira perversa e nociva a vida dele, dos seus filhos e da sua família a partir dali. Então é muito interessante. E isso tem um reflexo na vida de José, que lá na frente vai também fazer isso, pondo o nome nos seus filhos, Efraim e Manassés. Então a gente precisa aprender também a ressignificar as dores, as tristezas, as tragédias, os sofrimentos, as perdas, assim como nós olhamos na palavra de Deus. Eu vou citar alguns exemplos só para vocês entenderem. Por exemplo, o Salmo 119 diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Quer dizer, passar por aflição nunca é bom, nunca é agradável para quem tem saúde mental, psicológica, emocional, espiritual. Nós não somos masoquistas, nós não gostamos de sofrer, nós não buscamos o sofrimento. Mas o salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, né? Salmo 119, 71. E ele diz também, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu obedeço, eu guardo os teus mandamentos, não é? Olha que coisa. O apóstolo Paulo lá em Filipenses diz assim, tudo o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está preso, né? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, muito possivelmente lá em Roma, né? Ele está encarcerado, né, por pregar o Evangelho, e ele vai se referir a isso, a sua prisão, a esse cerceamento de liberdade, ao sofrimento que ele está passando naquele momento, dizendo tudo o que me aconteceu, né, de maneira mais imediata,
ali tem contribuído para o progresso do Evangelho. E se você lembrar como nasceu a igreja de Filipos, você vai ficar surpreso, né? Eles vão direcionados por Deus, a partir de uma visão, para a Macedônia, chegam em Filipos, a Lídia se converte, uma jovem é liberta de um espírito de adivinhação, e o que acontece? Eles são acusados em praça pública, eles apanham, né? São acusados falsamente, injustamente, apanham de vara, vão parar no cárcere com os pés no tronco. Então, o apóstolo Paulo, desde o seu começo dessa história, desse relacionamento com os filipenses, se ele for puxar desde lá de trás, ele vai dizer tudo o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa bonita essa palavra do apóstolo Paulo. E o próprio Jeremias que eu citei, né, no nosso conceito anterior, ele diz lá nas Lamentações, né, ele lamenta, mas chega lá no capítulo 3, a segunda canção que nós cantamos aqui ao iniciar a nossa live, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Né? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, bom é aguardar a sua salvação, bom é guardar, né, o tempo e a ação do Senhor. Então, a gente precisa cuidar, né? Porque nós somos pessoas dos extremos, ou nós somos 8, ou nós somos 80. Ou nós nos entregamos e somos agentes, né, de uma positividade tóxica, ou nós nos entregamos e nos tornamos agente, né, de uma negatividade crônica. E quando nós olhamos para essa história de Gênesis 35, do 16 ao 20, a gente aprende que nem 8, nem 80, né? Nem nos rendermos a uma positividade tóxica e muito menos nos rendermos a uma negatividade crônica. Aprendemos com Raquel e aprendemos com Jacó. Que Deus permita que nós tenhamos essa graça, que o Espírito Santo nos ajude a ir para o equilíbrio, né? A ir para o bom senso, a estarmos sempre andando na luz da presença do Senhor, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. E a hora que estiver doendo, nós vamos admitir diante de Deus a dor, o sofrimento, né, a tristeza, a angústia, para que possamos ser curados, possamos ser sarados. E não vamos maquiar a realidade, e não vamos negar a realidade, não vamos espiritualizá-la, não vamos demonizá-la, vamos reconhecê-la, vamos admiti-la, como fez Jó, como fez os salmistas, como fez Jeremias e como fez o Senhor Jesus. Mas também nós vamos ressignificar as dores e o sofrimento. Não vamos nos render também a uma negatividade crônica, só reclamando, só murmurando, não admitindo, não ressignificando aquilo que aconteceu de trágico, de ruim, porque Deus opera em tudo. A palavra diz, Deus, né, Ele opera em todas as coisas, né? Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e Ele age em todas as coisas, né, segundo o seu propósito para o nosso bem. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de 2 Coríntios 12, a palavra de Deus diz que ele, depois de ter aquela experiência sublime de ter a revelação do terceiro céu, né, e de ser elevado ao terceiro céu e ouvir coisas inefáveis que não poderiam ser descritas, serem ditas, melhor dizendo, ele foi assaltado por um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E o texto diz que é para que ele não se engrandecesse com as grandezas da revelação. E ele orou a Deus 3 vezes para Deus tirar aquilo, Deus não tirou, e ele aprendeu que a minha graça basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então ele diz lá, então eu aprendi, né, e eu ressignifico isso, então eu encontro prazer nas injúrias, nas perseguições, né, nas tribulações, nas necessidades, porque quando eu sou fraco, então eu sou, na verdade, forte. É isso que eu aprendi com aquilo que Deus tratou comigo. Então que Deus visite-nos em nome de Jesus. Que momento é esse que você está vivendo? Qual é o momento que você está experimentando nesses últimos dias? Né? Você está sendo tentado, né, a positividade tóxica, não admitir a verdade, a realidade do momento da história da sua vida? Ou você está sendo tentado à negatividade crônica? Então, a palavra do Senhor hoje chama você para sair dos dois extremos e ir para o centro.
né? A hora que for dor, admita. Mas também não se entregue a uma murmuração, uma ingratidão, a uma atitude de autocomiseração sem fim, né? Diga Benoni quando for necessário, mas não fique no Benoni pro resto da vida. Diga Benjamim, como fez Jacó, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, abençoe sua casa, sua família, é a nossa oração. Aleluia, amém, amém e amém.